Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de processo penal e hoje falaremos sobre embargos de declaração. Os embargos de declaração eles serão sempre opostos, então haverá uma oposição de embargos de declaração, não é interposição. A terminologia é diferente, porém é considerado aqui um recurso em processo penal. Ele está disposto no artigo 382 do Código de Processo Penal, no artigo 619 também do Código de Processo Penal e no artigo 83 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Quando ele será utilizado? Quando houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. É isso que está disposto tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei dos Juizados Especiais. O artigo 382 do Código de Processo Penal, ele será utilizado nas sentenças de primeiro grau que conter essa obscuridade, essa ambiguidade, essa contradição ou omissão. Deem uma olhada no artigo 382. Ele não fala qual é o nome do recurso, ele não fala que é embargos de declaração, menciona que as partes poderão pedir que o juiz declare, na sentença se houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas não fala o nome. Então a doutrina chama ele de embarguinhos. Então ele também é conhecido como embarguinhos, a fundamentação de acordo com o artigo 382 do CPP em relação a uma sentença de primeiro grau. O artigo 619 do CPP, ele diz que haverá a oposição de embargos de declaração em relação aos acórdãos, nos tribunais, ou seja, das turmas ou também das câmaras destes acórdãos, se houver contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão, caberá a oposição de embargos de declaração. E a última previsão que está na lei, na legislação penal, é o artigo 83, caput da Lei 9.099 de 95, que ele tem uma diferença, que será das sentenças de primeiro grau e das turmas recursais. Em relação a também uma outra diferença, é o prazo que eu vou falar a seguir. Então nós temos 3 dispositivos que vão abordar o tema embargos de declaração. Artigo 382 do CPP, artigo 619 também do CPP e o artigo 83 caput da Lei dos Juizados Especiais. Aqui vamos chamá-los todos de embargos de declaração. A oposição dos embargos de declaração, como se dá? De acordo com o artigo 382 e o 619 do CPP, eles podem ser realizados de forma escrita, que deve ser endereçado, que deve ser direcionado ao mesmo órgão que proferiu aquela decisão, seja uma sentença, seja um acórdão que contém ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. O prazo no Código de Processo Penal, portanto, no juízo comum, ele é de 2 dias, ok? Então, lembrem-se bem, de acordo com o artigo 382 e o artigo 619, os embargos de declaração no CPP, no juízo comum, serão de 2 dias. A diferença se dá no juizado especial criminal. Então, de acordo com o artigo 83 caput, no juizado especial criminal, o prazo ali será de 5 dias. Tudo bem? É diferente do prazo do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. Então, quando você tem uma sentença de primeiro grau, você pode opor os embargos de declaração, ele vai interromper o prazo para outros recursos, como a apelação, que é possível. Beleza? A interrupção, ela zera o prazo para outros recursos. O artigo 620, caput, do CPP, afirma que os embargos de declaração serão reduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão ele é ambíguo, ele é obscuro, ele é contraditório ou ele é omisso. O artigo 620 ainda diz que tem aplicação analógica aos embargos de declaração
opostos contra a decisão de primeiro grau, que é o artigo 382 do CPP. Os embargos de declaração, eles são cabíveis contra ato judicial com conteúdo sempre decisório. Embora o CPP, em seus artigos 382 e 620, ele faça alusão à sentença ou acórdão, os embargos de declaração, eles poderão ser utilizados contra decisões que contenham em seu corpo, no seu conteúdo, os vícios apontados. Por exemplo, as decisões interlocutórias também poderão ser objeto dos embargos de declaração. Ou seja, o cabimento dos embargos de declaração será jurisprudencialmente e doutrinariamente hoje, tanto em sentenças, acórdãos ou decisões interlocutórias. É importante também frisar que não é necessária a oposição dos embargos de declaração para corrigir simples erro material. Ou seja, os erros materiais, como a grafia do nome da parte errado, eles são sanáveis a qualquer tempo, de ofício pelo juiz ou por simples petição demonstrando à parte aquele erro. Os erros materiais, eles podem ser corrigidos de ofício, conforme o artigo 83, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais, desde que a retificação não implique piora da situação jurídica do imputado. Então, de ofício, apenas quando não piorar a situação do imputado. Os embargos de declaração, eles são julgados pelo próprio órgão que proferiu aquela decisão interlocutória, aquela sentença ou aquele acórdão. Então, ele tem o efeito devolutivo, porém, ele não se destina à modificação do julgado. Sobre o efeito suspensivo, os embargos têm esse efeito quando se tratar de sentença condenatória. Eis que só o trânsito em julgado hoje, nós temos esta posição da jurisprudência, é que pode se iniciar a execução da pena por força do princípio da presunção de inocência. Porém, a Lei 13.964 de 2019 modificou o artigo 492, inciso 1, a linha e parágrafo 5º do CPP, para instituir que agora, como regra, será executada imediatamente a pena privativa de liberdade pelo condenado em tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, suprimindo o efeito suspensivo dos recursos apresentados contra essa espécie de decisão condenatória do tribunal do júri, ressalvado a excepcionalidade justificada por decisão do juiz ou do relator. Em primeiro grau de jurisdição, os embargos de declaração eles são apreciados pelo próprio juiz. Uma vez apresentado, não vai se abrir vista para a parte contrária para respondê-lo, cabendo ao órgão julgador de pronto deliberar. Se houver o efeito infringente ou modificativo ao julgado, deve o órgão julgador intimar a parte contrária para falar sobre seus fundamentos em 2 dias. O juiz de primeiro grau proferirá uma sentença ou uma decisão acolhendo ou rejeitando os embargos. Ele vai acolher para solucionar a omissão, a obscuridade, a contradição ou a ambiguidade. A partir da intimação dessa sentença dos embargos de declaração, o prazo para os outros recursos ele se iniciará. Então, o último ponto é importante dizer que, em regra, não há um efeito regressivo nos embargos de declaração, porque ele não terá o efeito de modificar a decisão. Ele vai solucionar um problema de ambiguidade, de obscuridade, de contradição ou omissão. Porém, existe a exceção dos chamados embargos de declaração com efeitos infringentes. Isto quer dizer, excepcionalmente, aquilo que for abordado nos embargos de declaração poderá modificar a decisão no seu mérito. Um exemplo é se no todo o corpo da fundamentação o juiz dá a entender que irá absolver e no dispositivo da sentença ele coloca aqui condena. Então, este embargos de declaração ele terá um reexame de mérito. Isso é chamado de embargos de declaração com efeitos infringentes. Neste caso, nós teremos o efeito regressivo, iterativo, também chamado, porque haverá um reexame do mérito, beleza? Então, a regra é que haverá
somente o efeito devolutivo e suspensivo nos casos de decisão condenatória. Excepcionalmente, haverá o efeito regressivo, ou também chamado iterativo, quando houver uma reanálise do mérito, mas isto é uma exceção. Espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos na próxima aula.